Vamos direto agora ver então a Operação Ceres no combate à fraude fiscal no setor cervejeiro. A Operação Ceres, ela decorre de uma investigação de fraude fiscal estruturada. Para que os senhores tenham uma exata compreensão, a fraude fiscal estruturada envolve interposição de pessoas jurídicas, né, dentro daquele processo mercantil de venda de mercadorias, com o fim precípuo de sonegar tributos por meio de fraude. A Operação Ceres está relacionada ao setor de cerveja, de bebidas, mais especificamente de cerveja, e ela decorre de investigações administrativas realizadas pela Receita Federal do Brasil e pela Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo. Ao longo de 4 anos, a Cefaz, mais especificamente, detectou uma sonegação de mais de 300 milhões em ICMS, e nós aqui, o GAECO, foi acionado e fizemos uma investigação também por conta aqui e identificamos essas empresas que estavam sendo colocadas nessa interposição, né? Basicamente, essas empresas elas acabavam atraindo para si o recolhimento do imposto do ICMS do Estado de São Paulo, que a princípio deveria ter sido recolhido pelas fabricantes de cervejas situadas no estado do Rio de Janeiro e de Minas Gerais. Bom, nós estamos diante, né, de um conjunto de pessoas que se uniram, né, para praticar fraudes rotineiras, tá? Com operações fraudulentas de forma estruturada, né, para, de um lado, né, deixar de recolher os tributos, tanto federais como estaduais, com isso, né, prejudicando aí a arrecadação federal e estadual, deixando, né, fazendo com que esses recursos não vão para a saúde, para a educação e para a previdência dos nossos velhinhos, né. E da outra ponta também, ela está alavancando suas vendas na medida que ela concorre de maneira desleal, porque ela tem um preço mais competitivo e dessa forma prejudica, né, as outras empresas que atuam no mesmo segmento econômico. Só para vocês terem uma ideia, né, do que a gente está falando, a nível federal, somente uma das empresas tem dívidas tributárias com a Fazenda Nacional da ordem de R$1 bilhão. São fraudes que a Receita já vem monitorando há um bom tempo, e a Receita tem, né, um lema, né, que a gente sempre diz, né, não adianta você constituir o crédito tributário se você não tiver garantia desse crédito tributário, porque esse tipo de fraude, né, elas são efetuadas no sentido de deixar o passivo tributário, as dívidas, numa empresa, né, num segmento que não vai ter patrimônio, tá? Se a empresa não tem patrimônio, você vai cobrar de quem? E geralmente, né, os sócios de direito a gente conhece, mas os sócios de fato, quem realmente está se beneficiando do esquema, a gente não tem conhecimento, somente com um aprofundamento, né, da fiscalização, que se vai constituir o grupo econômico, né, saber quem que está por trás dessa fraude, para que esses recursos, né, possam ser revertidos para a União. E esse é o trabalho mais complexo, né, que exige aí atuação forte, né, do GAECO, da Receita Federal, da Polícia Rodoviária Federal, também cada um na sua área. Se você não construir um grupo econômico, se você não correr atrás dos recursos para ver quem que está se beneficiando do esquema, né, quem que está se enriquecendo com esse esquema, você não vai conseguir, né, atingir o objetivo que é reverter, né, esse passivo tributário que foi criado para os objetivos, né, que são os cofres, né, os cofres públicos. A princípio, né, vendo o esquema aqui, numa indústria cervejeira, o que se espera dessa cadeia, né? Você espera que a indústria cervejeira, ela depois de fabricar a cerveja, ela vai fazer a distribuição através do comércio atacadista. E esse comércio atacadista vai revender para o comércio varejista. Aí, até aí tudo bem. Nesse caso, né, nessa operação fraudulenta aí foi constituído o quê? Um grupo econômico, foi colocado um elo, né, nessa cadeia, e dessa forma a indústria cervejeira, ao invés
de vender direto para distribuidoras, ela está vendendo, né, para uma empresa do grupo que está em conluio com ela. Ela vende de forma subfaturada, dessa forma ela já vai pagar muito menos tributo, né, porque os tributos que incidem sobre faturamento e sobre os indiretos também, ICMS, PIS, COFINS, ela já vai... o ICMS não, eu vou detalhar depois. Na questão do ICMS a gente vai ver que é por substituição tributária, quer dizer, ela transfere o ônus, né, da cadeia, né, para essa empresa aí que foi criada sem nenhum propósito negocial. Mas em relação aos tributos federais, ela praticamente não paga nada, porque ela vende subfaturado, né, e o que ela praticamente teria que pagar, ela compensa, né, com os créditos que ela tem na entrada. E aí o que acontece? Com relação ao ICMS, né, doutor, aí você pode falar, o senhor pode falar melhor sobre isso depois. Ela vai deixar esse passivo onde? Nessa empresa que foi criada, né? Porque uma indústria, no caso do setor de bebidas, quando vende para outra indústria, o ICMS por substituição vai caber à empresa, né? A empresa B, vamos dizer assim, recolher esse ICMS, que jamais vai ser recolhido, porque o objetivo da fraude é justamente isso, deixar o passivo tributário nessa empresa sem substrato econômico, que não tem patrimônio, que tem sócios ocultos, né? E o objetivo é que a fazenda, né, vai e constitua o tributo nessa empresa e para que não seja, na verdade, recebido depois, né? Também foram criados, né, dessa empresa B, vamos dizer o seguinte, que é um elo na cadeia que foi criado, também está em conluio as comerciais atacadistas, tá? Elas deveriam recolher os tributos federais, normalmente, mas elas simulam que seriam comerciais varejistas, e aí já muda, né, a regra tributária, então ela não recolhe, ela já tem alíquota zero de PIS, COFINS e IPI. Mas da mesma forma, se a Receita ou, no caso, os outros órgãos forem autuarem esses comércios atacadistas, também não vai adiantar nada também. Por quê? Porque essas empresas também fazem parte do grupo econômico, estão em conluio, tá? Em Itu foram cumpridos 3 mandados de busca, né? Um referente a uma pessoa... Os 3 alvos eram relacionados às fabricantes de cerveja, né? Um responsável pelo braço financeiro das operações, um outro era o contador dessas empresas, e um terceiro foi um sócio que foi inserido numa das empresas que foram as que a gente chama de barriga, né? Essas empresas que são colocadas para atrair o tributo. Foi recolhido celulares, eventual pendrives, notebooks, ou seja, tudo aquilo que possa armazenar informação. Só complementando, doutor, esse trabalho vai subsidiar a Receita também para esse trabalho que a gente comentou aqui. Primeiro dentro dessa confusão patrimonial, chegar realmente no objetivo nosso, que é ver quem que se enriqueceu, né, desse esquema, para a gente correr atrás desses bens, né? Mas a gente só vai conseguir trazer para o processo esses bens a rolar, que a gente chama, se a gente conseguir constituir um vínculo entre as pessoas, né? Quer dizer, esse material farto que possivelmente foi apreendido vai subsidiar isso, né? Provar o conluio, porque no auto de infração, a hora que ele for para julgamento, você realmente só vai conseguir com que esses bens, né, arrolados sejam mantidos nesse processo se você realmente provar que é um grupo econômico e o conluio dessas pessoas, tá? Você vai ter que ter elementos robustos de prova, porque essa empresa cervejeira, o que ela vai alegar? Ela vai alegar que ela vendia para a empresa B, que não tem nenhum vínculo com essa empresa B, que a cerveja dela, ela vende o preço comercial que lhe interessa, e ela vai tentar se desvincular dessa fraude. No caso aqui, é uma empresa aqui da região que ela tem sim uma marca própria, aí no caso de ela existe, mas é uma empresa que há muito tempo participa de outras fraudes, tá? É uma empresa que produz uma cachaça famosa na região, e agora ela foi, né? Durante muito tempo a gente não sabia nem quem que eram os sócios dela, porque ela fazia parte... uma outra empresa tinha participação nela, e essa empresa era uma offshore no Uruguai, que a gente não sabia nem quem que eram os verdadeiros proprietários. E
numa fiscalização nessa empresa a gente se deparou agora com essa outra fraude, quer dizer, que ela não tem como propósito negocial vender cerveja. Então, por que ela está vendendo cerveja? Aí a gente se aprofundou e aí conseguimos, né, elucidar essa fraude. Tá aí então o mau empresário, né? Um dia a casa cai. Parabéns à Receita Federal, à Polícia Rodoviária Federal e o GAECO. Parabéns, excelente resultado. Com isso, a gente preserva os impostos que é necessário para esse país ir para frente. A gente preserva aquele que é concorrente, que está sendo desleal, né? Com o concorrente. Parabéns!